Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor. Privilégio podermos estar nesta manhã, estudarmos mais um pouco a respeito da Palavra de Deus. E nós estamos no início de uma sequência de estudos a respeito do Espírito Santo. Começamos a semana passada a revista Espírito Santo e Você, um material muito rico, um material muito profundo e de muita importância para o estudo. Por quê? Porque nós vivemos hoje na era da igreja, também denominada Era do Espírito Santo. Então, antes de começar o estudo, hoje nós vamos estudar a aula 2, os símbolos do Espírito Santo. Eu queria que nós orássemos e pedíssemos para este Espírito Santo nos esclarecer a respeito da sua palavra, nos trazer entendimento e nos revelar aquilo que Ele quer para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Vamos orar? Deus, obrigado pela oportunidade que temos de nos debruçar diante da palavra de Deus. Obrigado porque temos o Teu Espírito que convence, que nos revela, que o estudo da Tua palavra dessa manhã possa fazer diferença na nossa vida e que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra e pelo ministrar do Teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você tem a sua revista aí, nós vamos estudar a aula 2, que fala sobre os símbolos do Espírito Santo. E Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele é muito didático no ensinamento. Por quê? O Espírito Santo nós não podemos ver. Então ele propõe na Bíblia símbolos que relacionam e que facilitam o entendimento da obra do Espírito Santo na igreja, na vida da igreja e na vida do ser humano. Então são símbolos que nós vamos aprender hoje, aprofundar um pouquinho hoje, que relacionam a obra do Espírito na vida de cada um de nós. Facilita o nosso entendimento com relação à obra do Espírito na nossa vida. Isso é muito legal. Eu queria começar com 1 João capítulo 2, verso 1, que fala a respeito de Jesus. E olha que interessante, ele diz lá: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa palavra advogado é a palavra paracleto. Esta mesma palavra é usada em João 14,16. Volte um pouquinho lá sua Bíblia em João 14,16, que fala o seguinte, olha só. João 14,16. O próprio Jesus falando, Se me amais, o 15 fala, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro Paracleto, a mesma palavra que em João refere-se a Jesus. O próprio Jesus usa a mesma palavra referindo-se ao Espírito Santo, que se torna aí o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa ideia de paracleto, de advogado, é aquela pessoa que é o nosso aliado, que está ao nosso lado, alguém que nos fortalece, alguém que nos ajuda, alguém que nos encoraja, alguém que nos estimula. É essa ideia aqui que o texto está falando. Então eu queria entrar com vocês agora, diretamente nos símbolos que a Bíblia fala e que relacionam ao Espírito Santo, O primeiro símbolo, se você olhar na sua revista aí, fala sobre o vento. Você já conseguiu pegar o vento? Não. Você já conseguiu ver? Você já viu o vento? Não. Mas você nega a realidade do vento? Claro que não. Nós podemos perceber que o vento existe. Assim é com o Espírito Santo. Nós não podemos
ver o Espírito Santo, mas nós temos a clara certeza da realidade dele. Nós temos a clara certeza dos efeitos da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E o vento é muito poderoso, né? Quando tem uma ventania, quando tem um vendaval, quando tem um tornado, a gente pode ver depois as consequências de tudo isso, e percebemos o poder e a força que o vento tem. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é relacionado ao vento. Um texto muito conhecido de Ezequiel, capítulo 37, que fala a respeito do vale de ossos secos. Olha só que interessante, Ezequiel 37:9 vai dizer o seguinte, ó. Vamos abrir lá, Ezequiel 37. Está falando do vale de ossos secos, a visão que ele teve. Ele estava no meio de um vale cheio de ossos. Agora no 9 fala: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. A ideia do vento, a ideia de soprar, a ideia do poder. No vale de ossos secos, na visão de Ezequiel, ela é bem enquadrada. João ainda capítulo 3, verso 8, vai nos trazer um versículo bem interessante. João 3, 8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse texto é bem interessante, porque esse texto ele traz para a gente uma reflexão a respeito de que o vento, a gente não pode limitar o poder do vento. A gente não consegue engessar, encaixotar o vento e falar, olha, só vai agir assim. Esse vento é comparado ao poder do Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Glória a Deus por isso. Nós não podemos engessar e dizer que o Espírito Santo ele vai agir só dessa maneira, ou o Espírito Santo vai agir só daquela maneira, ou é só dessa maneira que o Espírito Santo age. Não, não. Assim como o vento sopra aonde quer, e nós não limitamos e não conseguimos limitar a atuação do vento, nós não conseguimos limitar a atuação e o poder do Espírito Santo na terra e na vida das pessoas. Glória a Deus por isso. Então, nós podemos perceber que atrás do rosto de cada pessoa tem uma história diferente, né? Uma forma em que Deus alcançou através do convencimento do Espírito Santo de Deus. Você conversa com pessoas que têm conversões variadas, que foram tocadas por Deus de maneiras variadas e que foram ministradas pelo Espírito de maneiras variadas. Então eu não tenho como engessar a minha experiência de conversão para as outras pessoas. Isso é limitar o poder do Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira, você não pode limitar a experiência que você teve com o Espírito Santo de Deus e trazer como obrigatoriedade para que outra pessoa tenha. Não, isso é querer limitar o poder do Espírito Santo de Deus. Então o vento ele simboliza bastante a ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem. E a gente pode ver lá em Apocalipse capítulo 11, verso 11, é um texto bem interessante também. Apocalipse 11, verso 11, ele fala o quê? Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés. E aqueles
que os viram sobreveio grande medo. Apocalipse 11, verso 11, né? Então, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e se ergueram sobre os seus pés, que os viram e sobreveio grande medo. O que acontece? O Espírito Santo é um espírito de vida. É um espírito que é uma força vivificadora. Quando Ezequiel teve aquela visão do Vale dos Ossos Secos, ele assistiu o poder vivificador de Deus que transformou os ossos secos em seres vivos. Da mesma maneira aqui, quando fala em Apocalipse, do sopro de um espírito de vida vindo da parte de Deus, e neles penetrou, porque foi soprado. Ou seja, irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus tem vida. Tem vida. Quem não tem o Espírito Santo de Deus está no vale de ossos secos, porque o Espírito Santo de Deus é que traz vida. Isso é muito interessante, o vínculo de soprar do vento com a ação do Espírito Santo na vida do homem, né? O segundo símbolo que a Bíblia traz para trazer um alinhamento a respeito do Espírito Santo é a pomba. Vocês lembram no batismo de Jesus? Lucas capítulo 3, verso 22, diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Quando vocês veem uma pomba, o que vocês lembram? É o símbolo da paz, né? O símbolo de simplicidade, de pureza, de amor. É exatamente esse o papel e a obra do Espírito Santo na vida dos seus filhos. O Espírito Santo, ele representa simplicidade. A pomba também representa inocência. As pessoas que são controladas pelo Espírito Santo devem ser pessoas simples, devem ser pessoas que zelam e buscam pela paz e não por guerra. Quem é controlada pelo Espírito Santo deve promover paz. Cabe uma pergunta aí para mim e para você. Nos ambientes em que nós estamos inseridos, nós promovemos paz? Ambientes familiares, ambientes de trabalho, ambiente congregacional, por que não, ambiente da igreja, nós temos que promover paz. Porque um exemplo bíblico que simboliza o Espírito Santo é a pomba. E a pomba simboliza paz. Muito interessante o que um pastor presbiteriano chamado Antônio Almeida, na sua revista, fala isso. Ele cita que a tríplice saída da pomba lá na Arca de Noé representa os 3 estágios de atuação do Espírito Santo. Isso é bem interessante. Quando Gênesis 8 fala que a pomba foi a primeira vez, voltou, né? Não tinha lugar para encostar. Ela foi na segunda vez, voltou. Ela foi na terceira vez e não voltou mais. Simboliza que o Espírito Santo agindo a primeira vez, simbolizando o Antigo Testamento, né? Se vocês perceberem e a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era pontual. Não havia promessa de permanência no homem. O Espírito Santo vinha para certa atividade e saía. Né? Tem exemplo lá dos construtores do tabernáculo, diz que o texto fala lá que
eles foram cheios do Espírito Santo para formar e desenhar e fazer o tabernáculo. Então era para um propósito específico. O primeiro momento. No segundo momento, que é na era da igreja, no Novo Testamento, há a promessa de que o Espírito Santo estaria para sempre conosco. Então já é a habitação permanente na vida do crente. A pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo de forma definitiva. Ela é selada com o Espírito Santo. É um outro símbolo que nós vamos ver aqui. E fala também da terceira ida da pomba lá na arca, que refere-se ao futuro, que refere-se ao papel do Espírito Santo lá no futuro. É bem interessante isso. Mas assim, irmãos, um desafio para a gente. Todos os símbolos do Espírito Santo traz um desafio grande para nós. Um desafio de poder praticar aquilo que nos é proposto pela ação do Espírito Santo. E o terceiro símbolo, aí tem um terceiro símbolo que a revista nos fala, fala sobre o óleo ou o azeite. Se nós lembrarmos quando Davi, o rei Davi foi ungido rei, o texto está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. 1 Samuel 16, 13. Quando Samuel vai à casa de Jessé, Deus manda ele, vai para a casa de Jessé, e você vai ungir o futuro rei de Israel. Deus chega para Samuel e fala, olha Samuel, não atentes para a sua aparência, porque eu, Senhor, rejeitei. Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus, porém, vê o coração. E aí Samuel vai ungir o futuro rei de Israel, que seria Davi. E Jessé apresenta todos os filhos dele. Começa a passar um, e passa outro, e vem um, e vem outro. De repente, Samuel falou, acabou, são todos? Jessé falou, não, tem mais um menino lá. Está cuidando de ovelha. Deixa eu ver o menino. Quando Samuel olha para Davi, Deus fala, é esse. Esse é o meu ungido. E olha o que o texto fala, 1 Samuel 16, 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Sabe qual é o símbolo do Espírito Santo? É o óleo ou o azeite. O que isso significa? Significa que o óleo ou o azeite é sinal de capacitação. Quando o profeta unge Davi como rei, é um significado espiritual muito grande, dizendo, olha, Deus está te capacitando, Deus está te dando uma unção especial para governar Israel. E assim era também com os sacerdotes. E assim eram também com os profetas, como eram também com os reis. Então, meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo toma posse da sua vida, no momento da sua conversão, ele te capacita, ele te unge para a obra dele. Talvez você fale, eu não sou capaz de fazer isso, ou eu não sou capaz de fazer aquilo, ou eu não tenho capacidade para evangelizar. Não. O Espírito Santo te unge e te capacita. A palavra de Deus fala que Deus dá dons aos homens. E esses dons são utilizados na força do Espírito Santo de Deus. Então, se você não se acha capaz de fazer algo para o reino de Deus, clame ao Espírito Santo que Ele te capacita. Ele unge a você com capacitação para fazer a obra dele. Então, capacitação é o símbolo simbolizado pelo óleo, e também o óleo é um símbolo
de iluminação. Isso é bem interessante. O azeite puro era usado para manter a luz acesa continuamente no templo, onde Deus era adorado. Em Êxodo capítulo 27, diz assim, Êxodo 27, 20 e 21, fala: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. O óleo simboliza a ação do Espírito Santo, que simboliza também iluminação. O que é iluminação? É fazer diferença, é brilhar aonde está. E ali fala brilhar permanentemente, brilhar continuamente. A obra do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, na sua vida, deve fazer você brilhar onde quer que você esteja, e brilhar permanentemente, e brilhar continuamente, e dar frutos. Frutos. Hoje pela manhã, a minha esposa estava compartilhando uma devocional dela em Marcos capítulo 11, em que Jesus amaldiçoa a figueira. E ela me abençoou muito com o que ela me falou. Marcos capítulo 11, em que fala que Jesus ele amaldiçoa a figueira. 11:13 fala: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E no 20 segue: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. E ele segue e vai dizendo se alguém tem fé, pode dizer à montanha, ergue-te, lança-te ao mar, aquele texto conhecido. Mas o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Tem figueira que só tem a aparência de frutificação, porque com as folhas tem que ter o fruto. Figueira que só tem folha e não tem fruto, que não frutifica, Jesus foi e amaldiçoou. Por quê? Porque não deu fruto. É só uma aparência. Jesus está batendo de frente com a religiosidade. Jesus está batendo de frente com os fariseus, com os hipócritas aqui, com os saduceus, que aparentemente seguiam a lei, mas não frutificavam. É igual uma figueira que tem a aparência de frutificação, que só tem folha, mas não tem fruto. É a mesma questão da iluminação. Nós temos que iluminar. O Espírito Santo serve para nos ajudar a brilhar onde quer que estejamos. É um desafio para você. Se você não faz diferença na sua casa, você precisa pedir capacitação do Espírito Santo para iluminar a sua casa, iluminar o seu ambiente de trabalho, iluminar o seu ambiente de estudo, a faculdade, iluminar até a própria igreja. Sabia que é possível iluminar e brilhar até a própria igreja, fazer diferença na igreja do Senhor? Tem um texto ainda de Mateus, capítulo 25, verso 4. Olha lá que texto bem legal. Mateus 25, verso 4. Fala a respeito do óleo que as virgens colocavam nas suas lâmpadas, que representava o Espírito Santo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Ou seja, aquela ideia da iluminação, de brilhar, de fazer diferença. E essa diferença é vista também porque o Espírito Santo, ele diz o texto de Hebreus capítulo 1, verso 9: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. O Espírito Santo é capaz de promover na vida de uma pessoa,
mesmo passando por dificuldades, alegria. Ter motivo de alegria em toda e qualquer situação. Isso é função do Espírito Santo, meus irmãos. Porque por nós mesmos, passar por situação de adversidade com alegria é muito complicado. Verbalizar o que o apóstolo Paulo falou, entristecido, passando por provação, mas porém alegre, e dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, é só pela atuação do Espírito Santo. Então o óleo nos ensina muito. É um símbolo que nos ensina muito, que nos relaciona muito com respeito à atuação do Espírito Santo no homem, né? E ainda eu queria ler mais 2 textos que falam da capacitação de Jesus, né? Lucas capítulo 4, verso 18, um texto bastante conhecido. Lucas capítulo 4, 18, vai dizer o quê? Vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, falando sobre Ele, Jesus, para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E para que Deus nos capacitou, né? A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou e lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha a capacidade que Deus te dá através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus te ungiu para quê? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias. Lembra o Paracleto? Lembra o advogado, o Consolador? Até a consumação do século. Você foi capacitado por Deus, através do Espírito Santo, a pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar, caminhar com pessoas a crescerem com Cristo. Então nós não podemos dizer que nós não conseguimos. Realmente, por nós mesmos, pela nossa força, não conseguimos. Mas pela força do Senhor, através do Espírito Santo, Ele nos capacita para isso. Um outro símbolo, né, que o Espírito Santo traz, a Bíblia traz a respeito do Espírito Santo, é o fogo, né? No dia de Pentecostes, a Bíblia fala em Atos capítulo 2, verso 3 e 4, línguas como de fogo pousaram sobre cada um dos discípulos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E em Lucas capítulo 3, 16 e 17, Lucas 3, 16 e 17, está falando a respeito de João Batista, né? João Batista pregando, ele disse: João disse a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, um símbolo do Espírito Santo na palavra de Deus é o fogo. E para que o fogo serve, meu irmão, minha irmã? Isso é bem legal. O fogo serve para purificar. Você já viu uma pessoa que trabalha com ouro? Ela pega aquele ouro e coloca no fogo para tirar do ouro todas as impurezas, para o ouro ficar puro, para o ouro ficar mais valioso. É exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele tem o papel de nos purificar. Ele tem o papel de nos tirar toda a impureza, tudo aquilo que não vem de Deus. É o Espírito Santo que convence,
queimar dentro de nós tudo aquilo que não está de conformidade com a palavra de Deus. Tem um texto de Zacarias que fala exatamente isso. Zacarias, capítulo 13, verso 9, diz o seguinte, olha só, Zacarias 13, 9, farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei, falando de Israel aqui, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, a nação, e eu a ouvirei e direi, é meu povo, e ela dirá, ó Senhor, o Senhor é o meu Deus. Isso é maravilhoso. Essa é a ação do Espírito Santo no homem, de purificar, de tirar tudo aquilo que não presta. E quando o trabalho do Espírito Santo de limpeza, de tirar aquilo que não presta, Deus olha e fala, é o meu povo. E nós, povo de Deus, dizemos, é o Senhor, o nosso Deus. É aquele mesmo trabalho de um bombeiro, meu irmão, minha irmã, que vai resgatar uma pessoa que está se afogando. Sabe como é que é? Primeiro ele tira o homem da água. Ele tira o homem da água. É o primeiro passo, né? Nós somos tirados do mundo. E o segundo passo? O bombeiro vai lá, faz a respiração e tira a água do homem. Então, tira o homem da água. Primeiro passo, salvação. Segundo passo, tira a água de dentro do homem. Tira o pecado de dentro do homem, a santificação. É o papel do Espírito Santo, de purificação, de santificação na nossa vida. E a segunda função do fogo, biblicamente, representando o Espírito Santo, é realmente função de julgar. Olha o que diz Lucas capítulo 3, verso 17 ainda. Lucas 3, 17. Olha o que diz. É um texto bem forte esse. Lucas 3, 17. A sua pá ele tem na mão para limpar, olha, limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém o quê? Queimará a palha em fogo inextinguível. É separar no dia do juízo aqueles que são de Deus, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, daqueles que não têm. Função do fogo, julgar. Julgamento para condenação e julgamento de obras. Presta atenção. Julgamento para condenação, aqui fala, e a Bíblia fala também do fogo para julgamento de obras. 1 Coríntios, um texto bem clássico também, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, vai dizer o seguinte, olha, 1 Coríntios 3, 11, diz assim, começa do 13, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3,13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Olha só, fogo no sentido de julgamento, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Irmãos, aqui está falando para crente, está falando de galardão, está falando de recompensa, não é mais de salvação. Salvação já foi ali. O fogo foi para julgar, condenar. Agora o fogo é para julgar obras. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, olha só, sofrerá ele dano, ou seja, não recebe o galardão, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Então as obras foram avaliadas pelo Espírito Santo aqui. Veja só a função do fogo. Purificação, julgamento para condenação
e julgamento de galardão. E um outro símbolo é a água, né? É interessante, o fogo e a água. A água também purifica, irmãos. A água traz limpeza. Você toma banho com o quê? Espero que seja com água. É a água que limpa. Quando você toma água, os seus órgãos são regados por água. O rim. Então, a água traz a ideia de limpeza. E não só limpeza. Aí sim, frutificação. É possível haver vida onde não existe água? Não. Qual a importância da água? Sem água não se produz. Sem água não se frutifica. O Espírito Santo é a água que nos conduz à produção. É a água que nos conduz à frutificação. Isso é espetacular. Espetacular. João capítulo 7, verso 37. João 7, 37 diz: no último dia, o grande dia, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dada, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, o fluir rios de água viva fala do Espírito Santo. Jesus fez essa mesma referência à mulher samaritana, em João capítulo 4, verso 14. E Isaías também fala, Isaías 44:3 fala: derramarei água sobre o sedento, eu derramarei o meu espírito. Água sacia, água mata a sede, água traz contentamento. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, só o Espírito Santo pode matar a nossa sede. Só o Espírito Santo pode trazer contentamento neste mundo. É o símbolo que ele recebe na palavra. É muito bom. Só o Espírito Santo é capaz de nos ajudar a frutificar. Se você não está frutificando, peça para o Espírito Santo te capacitar para que ele derrame do Espírito dele, como o fluir de água viva, para que você possa frutificar. Veja só, água e fogo. O Espírito Santo é simbolizado pelo fogo e pela água. E o último símbolo que fala aqui é o selo do Espírito Santo. Isso é muito interessante, muito importante, porque nós cremos que quem é selado pelo Espírito Santo, ele tem garantia eterna. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios 1, 13. O Espírito Santo é comparado com um selo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor. O que é penhor? Quem trabalha na área de direito aí sabe, penhor é garantia. Ele é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios ainda capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. O selo significa propriedade. Meu irmão, uma vez que você aceitou a Cristo, recebeu o Espírito Santo de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. Então nós cremos que salvação não se perde. Salvação não se perde. Se a pessoa foi salva de maneira genuína, ela foi selada. Ela tem a garantia da salvação. Ela tem a garantia do Espírito Santo como propriedade exclusiva
de Deus. E o selo também fala de segurança, né? A Bíblia ela ilustra em diversos episódios, diversas ilustrações. Quando o rei Dario selou a entrada na cova dos leões, Daniel não tinha como sair, estava selado, então é segurança. No tempo em que Esther era rainha, o rei usava o anel para selar suas cartas, para enviar. Uma vez feito isso, ninguém podia alterar. É tão gostoso saber que nós temos uma segurança eterna, né, meu irmão, minha irmã, de que nós somos selados com o Espírito Santo. Vivemos num mundo tão instável que nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos como é que vai ser a economia, não sabemos como é que vai ser a saúde, não sabemos como é que vai ser o futuro nosso, dos nossos filhos. Nós não temos, na verdade, certeza de nada. Mas a Bíblia, graças a Deus, a Bíblia nos garante que nós podemos ter segurança de que selados pelo Espírito Santo, selados para sempre. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa, que descreve que quando selados pelo Espírito, nós somos separados e recebemos uma marca que nos identifica como propriedade exclusiva de Deus. Então, por onde você sair, meu irmão, minha irmã, não esqueça, você leva uma marca de propriedade exclusiva de Deus, você leva uma marca de que você tem um dono. Glória a Deus por isso. E eu queria encerrar essa aula fazendo algumas perguntas para você, referentes à ação do Espírito Santo, referente aos símbolos do Espírito Santo na vida do crente, na vida daqueles que ele, Espírito, habita. Eu queria fazer algumas perguntas para você refletir aí com Deus na sua casa. Olha só, as minhas ações, elas são movidas pelo Espírito Santo? A Bíblia fala, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu tenho sido uma pessoa simples, comparando ali com a pomba, né? O símbolo da pomba, que demonstra amor e cuidado pelas pessoas? Pomba. O Espírito Santo tem me ungido a modo de iluminar a vida de outras pessoas? Lembra? O óleo. As minhas palavras e ações têm conduzido pessoas a buscarem o fogo purificador do Espírito Santo? Eu puxo as pessoas para perto de Deus ou as empurro para longe? Eu tenho sido instrumento de Deus para que as pessoas possam saciar a sua sede espiritual? Deus me usa para abençoar pessoas? Demonstro aos outros que sou propriedade de Jesus? Lembra do selo? Então, veja só. Vento, poder. Pomba, simplicidade, amor, graça, pureza. Óleo, capacitação e iluminação. Fogo, pureza e julgamento. Água, frutificação e limpeza. E selo, garantia e segurança. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Que essa palavra frutifique em nosso coração. E que nós possamos, ó Deus, nós possamos ser cheios do Espírito Santo para poder exercer através dele todas as virtudes descritas na tua palavra. Abençoe o teu povo, a tua igreja, meu irmão, minha irmã, que se encha do Espírito Santo para proclamar as virtudes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.